Vale a pena a gente lembrar que Jesus disse que o fardo é leve, né? Quando a gente fala de seguir Jesus, muitas pessoas pensam que vão deixar a sua vida, os seus costumes, para entrar numa vida de anormalidade comportamental. Jesus quer que a gente caminhe para Ele em amor pelo nosso próximo. E a gente precisa experimentar esta vida nova que Jesus quer nos dar e que não custa nada, irmãos. Experimente, você vai ver que o fardo é suave, dá para qualquer um carregar, basta ter boa vontade. Amém. Senhor, nós estamos reunidos aqui como tua igreja. Nós queremos pedir nesses dias difíceis que o Senhor possa ter compaixão de nós, das nossas famílias, do nosso povo, do teu povo que está espalhado no mundo, e muitos irmãos que estão sendo perseguidos nesses instantes, que têm tido a sua vida destruída por homens maus, que estão a serviço do maligno. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas sobre o teu povo, sobre as ovelhas que estão espalhadas, para que elas sejam ajuntadas num só rebanho. Amém. Nós queremos convidar a igreja para examinarmos um tema. A gente quase não fala dele, mas hoje vamos nos referir um pouco a respeito da profecia. Gostaríamos que os irmãos fossem até a segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 2. Os irmãos das outras cidades, os grupos, famílias que estão nos acompanhando, abram as suas escrituras na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós sabemos que em todos os tempos, os cristãos, eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo. E nos nossos dias, este assunto frequentemente é trazido à igreja. E há até quem faça previsões estapafúrdias. Recentemente, nós vimos alguns chamados profetas afirmarem que o mundo ia sofrer um grande abalo nesse mês de setembro. Houve aí nas redes sociais um burburinho de mensagens que foram espalhadas, trazendo temor a muita gente. E tivemos rabinos, tivemos pastores sendo aí esses enviados dessa mensagem, diz que algo terrível ia acontecer neste mês de setembro, e o setembro passou e nada aconteceu. Foi assim também com a história do ano de 2012. Os irmãos devem se lembrar quando eles afirmaram que um tal calendário dos maias ia terminava naquele tal ano de 2012, andaram até fazendo um filme a respeito. Isso espalhou medo no coração de muita gente. Estamos em 2015 e nada de fim do mundo. Irmãos,
Vocês sabem que as redes sociais é um meio bastante instável, por onde se espalha todo tipo de fantasia, de bobagem. Quanto menos você usar as redes sociais, melhor para você e para a sua saúde mental. Também para o seu espírito, para a sua alma. Quanto menos você usar, melhor. As pessoas são livres para espalhar os boatos que quiserem. E os espíritos mentirosos para fazerem as suas falsas profecias. Eles têm liberdade, como todo mundo tem, de fazer o que bem entende. Mas com a igreja de Jesus, com a igreja de Cristo, não é assim. Nós temos uma escritura por meio da qual nós podemos compreender todos os assuntos relacionados com a nossa vida, com a nossa existência aqui nesse mundo. E também temas relacionados com o fim do mundo. O mundo vai acabar? Vai. Vai acabar tudo? Não. Em que sentido que vai acabar? Nós precisamos entender isso. As Escrituras, elas não falam de um fim de todas as coisas, como imaginam alguns teólogos. Mas elas nos falam de um tempo de muitas dificuldades e com uma destruição de boa parte da estrutura do mundo, daquilo que nós conhecemos como civilização. Essa civilização, como nós a conhecemos hoje, uma boa parte dela será destruída por eventos criados pelo próprio homem. Porque o homem não consegue entender que ele não pode fazer as coisas do seu jeito. Como bem disse o pastor, nós estamos diante de um grande rebanho cujas ovelhas acham que por si mesmas elas são capazes de fazer o que bem entende. O resultado está aí, nós estamos vendo nos meios de comunicação e as notícias chegam a todo instante, são desgraças atrás de desgraças. A igreja, ela precisa entender com clareza o que vai ser esta crise que a humanidade vai viver, porque assim que ela chegar, nós precisamos estar preparados. No tempo de Paulo, os crentes também esperavam o fim do mundo. E havia crentes que ficavam atormentados, achando que o fim do mundo ia acontecer logo no outro dia. E isso trazia uma certa instabilidade para a igreja. Aqui na introdução do capítulo 2, da segunda epístola do apóstolo aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, pelo nosso encontro com Jesus, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Isso quer dizer o quê? Ele diz assim: olha, vocês, em torno desse assunto da volta de Cristo e do nosso encontro com Ele, eu desejo que vocês não se perturbem, que vocês não tenham o vosso entendimento prejudicado por causa desse assunto. A igreja não pode ter medo das coisas que vão acontecer. A igreja precisa seguir firme, cumprindo com a sua missão de evangelizar quem nós pudermos. Na sua exortação, o pastor disse: olha, a seara é enorme. O que quer dizer isso? As ruas, os bairros, as cidades estão cheias de pessoas que precisam receber a luz de Cristo, irmãos, que precisam saber da verdade de Deus, que precisam saber desse tema delicado que nós vamos tratar. Se vier mesmo uma tempestade sobre este mundo, como prevêem as Escrituras, este povo que não sabe do que vai estar acontecendo, o que vai acontecer com eles, irmãos? Essas pessoas que não sabem o que vai estar se passando.
ao ver os seus sonhos destruídos, as suas expectativas jogadas no monte de lixo, que vai se passar com essas famílias, com essas pessoas que esperavam que o mundo pudesse dar a elas um futuro para os seus filhos, para a sua família. O que vai acontecer, irmãos? A seara, ela é enorme. Isso significa que este mundo precisa muito de conhecer a verdade revelada por Deus, a verdade revelada pelo Criador. O desastre é espiritual. Os homens, eles não se interessaram por Deus. Eles não quiseram saber daquele que foi o profeta enviado para a salvação do mundo. E as consequências são essas que nós estamos vendo. Um mundo sem amor. Um mundo onde o pouco amor que existia foi esfriando, foi sendo sufocado pelos interesses materialistas desse mundo, consumistas desse mundo, com as bênçãos da tecnologia. Irmãos, o desastre vai ser enorme. E nós precisamos nos tornar ceareiros do Senhor, ceifeiros, como se a colheita estivesse perto e não há trabalhadores para realizá-la. Há muitos poucos trabalhadores interessados. As pessoas enchem as igrejas para mendigar as coisas desse mundo, tentando buscar no Senhor apenas a solução para os seus problemas temporais, para atender às necessidades da carne que vai para o túmulo, que vai voltar ao pó, esquecidos de procurar na igreja as coisas que verdadeiramente interessam, que é a salvação da alma e o ensino da sua eternidade. Por isso a seara está carente de servos e de servas. O apóstolo, ele não disse que não haveria o fim dos tempos, mas ele disse que nós não deveríamos nos perturbar e nem termos o nosso entendimento avariado por causa desse delicado assunto. Não vos perturbeis por espírito, por palavra ou por qualquer escrito, como de nós, como se o dia do Cristo estivesse já perto. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aqui lá por perto do ano 70 da era cristã. Ele escreveu para aquele tempo, dizendo, olha, não fique preocupado porque ainda não está perto o dia da volta do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane. Versículo 3, acompanhe comigo. Porque o que está escrito aí é para a sua instrução e minha instrução. Acompanhe aí com a escritura. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Olha só. Sabe o que é apostasia? Eu tenho falado aqui, vida sem amor, vida sem princípios do bem. Aonde os valores são invertidos, aonde o pecado é instituído pelas leis do mundo, as transgressões são tidas como naturais pela humanidade. Isso já está há muito tempo na Europa, na América do Norte. Nós temos lá irmãos nossos, crentes, cristãos verdadeiros, que tentam resistir a este espírito de coisas que tomou conta do coração da maioria desse povo, irmãos. E já chegou no Brasil, com as bênçãos desse governo materialista que tem aí. Que não acredita em Deus, não acredita em coisa alguma. Como são os partidos orientados pela doutrina de esquerda. Apostasia. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês não fiquem preocupados, não, porque antes deverá vir a apostasia. Ora, irmãos, se a apostasia já está entrando no mundo, então quer dizer que estamos nos aproximando do fim dos tempos.
Mas ele diz aqui também que se manifestará um líder, um homem ligado às coisas erradas, chamado homem do pecado, filho da perdição, na profecia também conhecido como anticristo. É sério. Não vi falar do anticristo ainda, mas a apostasia está se esparramando, é um espírito que está sendo espalhado no mundo pelo grande inimigo de Deus. Apostasia. Vamos ficar daqui para frente atentos. Por quê? Porque a igreja não pode se envolver com o espírito desse mundo. Amém? Nós precisamos manter os valores que nós aprendemos com os nossos antepassados. E eu falo aqui, não falo dos nossos antepassados carnais, não. Eu falo aqui dos nossos pais espirituais, dos profetas e dos apóstolos. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, Jesus foi enviado porque nós não tínhamos condição de vencer o nosso pecado. Jesus foi enviado para os doentes. Sabe o que é o doente? É aquele que não tem domínio sobre a sua mente, sobre o seu ser. E nós somos esse povo, irmãos. Não se envergonhe daquilo que você é, daquilo que você fez, daquilo que está dentro de você. Não se envergonhe disso. Você está no lugar certo. Esta aqui é a casa do Senhor. Mas nós precisamos ter o desejo de santidade, de andar nos caminhos do Senhor. Vamos aprofundar um pouco mais. Os irmãos, abram Apocalipse, capítulo 5. É o último livro do Novo Testamento, um escrito muito pouco compreendido. Já se falaram muito de Apocalipse. E verdadeiramente não dá para a gente compreender todas as coisas. Mas dá para se compreender algumas coisas. Quem escreveu esse livro foi o João Evangelista, aquele discípulo amado, aquele discípulo que era o mais jovem dos que andavam com o Senhor. Quando ele escreveu este livro, ele estava prisioneiro por causa da palavra de Deus. Ele estava numa ilha chamada Patmos, que tem ali no mar da Grécia. E ali ele, certo dia, ele deixou o seu corpo e foi levado pelo Espírito Santo até as regiões celestiais. E ali ele viu muitas coisas que ele escreveu neste livro, conforme o Espírito do Senhor determinou que ele fizesse. E uma das coisas que ele viu foi a representação do Senhor num grande trono. E ele disse que em volta desse trono havia 24 anciãos, que são homens idôneos, já velhos, que estavam ali diante do trono de Deus. Ele fala também de uns animais viventes, que são seres mitológicos, que a gente não consegue entender bem na nossa concepção ocidental. Mas algumas coisas interessantes nestas visões que ele teve podem servir para compreendermos com mais clareza o que esta mensagem quer dizer para a igreja. No capítulo 5 ele disse que estava ali diante do trono de Deus. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Ele dizia: quem é digno de abrir o livro e de
desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, disse o apóstolo, porque ninguém fora encontrado digno de abrir o tal livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E chegou perto de mim um dos anciãos e me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, nós temos aqui uma revelação de Deus mostrando para nós o trabalho que ia ser feito por Cristo. Ele quer nos dizer que o mundo iria passar por 7 etapas. E que nessas etapas iriam ter acontecimentos de diversas naturezas ligados à história do mundo, ao desenvolvimento desta humanidade. E os fatos que iriam se passar, as consequências que iriam se desdobrar em face do mundo não ter conhecimento da verdade, eram tão assustadoras, era tudo tão sério, tão profundo, que ele ali diante do trono de Deus, ele entra em desespero quando ele olha para aquele livro e percebe que não tinha quem pudesse cumprir com aquela tarefa. Irmãos, quando o espírito do profeta é levado diante de Deus, para ele, passado, presente e futuro se funde tudo numa coisa só. Nós é que estamos prisioneiros aqui na dimensão do tempo, na história que se move no tempo, mas para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. O profeta está diante de o desenrolar de acontecimentos graves para as mudanças previstas por Deus com a finalidade de transformar esse mundo numa humanidade civilizada. Mas era muito grave. João ficou desesperado, diz, mas não tem quem possa, em lugar nenhum. Ele diz, olha, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, nem em lugar algum, existe alguém que possa olhar para o livro, ler o livro. Tal era a responsabilidade. Daí chega perto dele um desses anciãos. Eles não são pessoas, são potestades celestiais, anjos, que na criação são formados por Deus para que possa acontecer os processos da criação. E uma dessas inteligências, desses seres, que não são humanos, se aproxima do profeta, diz para ele, olha, não chora não, que nós já encontramos um que vai fazer o serviço. Ele vai abrir o livro, vai desatar cada selo, cada etapa da transformação desse mundo. E ele segue na sua narrativa, irmãos. Preste atenção na leitura que o Espírito Santo vai te fazer entrar dentro da história. Porque só ele nos faz entender isso. Ele segue na sua narrativa, dizendo assim, eu olhei, versículo 6, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse simbolismo mostra, irmãos, que o Cordeiro de Deus, ele tem aqui na terra 7 Espíritos, que aparece também em outra passagem nas suas mãos como 7 estrelas. Ele diz, são os olhos de Deus na terra, são as suas igrejas.
Isso quer dizer que o mundo não está sozinho. O Senhor fez com que as suas igrejas pudessem, de alguma forma, trazer a mensagem de libertação para esta humanidade. Pastores, irmãos, as igrejas são os olhos do Senhor na terra. Nós precisamos servir de testemunhas do Deus vivo, dar o nosso testemunho desta palavra, irmãos. As igrejas precisam deixar de se ocupar com as coisas temporais, como nós vemos frequentemente o povo sendo levado à ilusão por um espírito que não é de cima. As igrejas se preocupam com prosperidade, irmãos, dos crentes. E por acaso Deus quer algum crente rico? Por acaso Deus quer algum crente vitorioso? Por acaso Deus está preocupado com o seu conforto material? Deus está preocupado com o conforto espiritual das almas. Deus está preocupado em formar os homens de maneira digna, para eles terem compaixão uns dos outros, para repartir o que tem com o seu irmão que não tem coisa alguma, irmão. Para acudir o seu irmão quando o seu irmão estiver necessitando, quando ele estiver enfermo, quando ele estiver desesperado, quando ele não tiver onde dormir, onde morar. As almas precisam ser preparadas para que a humanidade um dia venha a ser uma civilização de verdade, porque essa civilização que está aí é do diabo, não é de Deus, porque os frutos dela são frutos podres. Os países desenvolvidos, eles vivem nababescamente, mas estão podres porque eles vivem mergulhados em droga e em prostituição. Os países mais desenvolvidos que tem no mundo, eles são os que espalham a prostituição em todos os meios de comunicação. As estatísticas mostram isso, irmãos. O que mostra que eles só têm uma casca de desenvolvimento. O desenvolvimento deles é apenas material, mas moralmente e espiritualmente eles estão apodrecidos e espalham através dos meios de comunicação e das tecnologias a sua doutrina de morte por todo o mundo, irmãos. Isso não é civilização. Está se autodestruindo. Preste atenção. Eles não conseguem mais se entender. Cada um tem tanto poder que não sabe o que fazer com ele. E nós, igrejas, nós somos os olhos do Deus vivo na terra, nós precisamos dizer para o povo que Deus vai transformar o mundo. A humanidade vai ser transformada. Esse período de ilusão, irmãos, de sofrimento, de injustiça, de guerra, de tristeza, vai ficar no passado. Está em curso uma grande mudança na terra. Nós temos que entender isso. Que coisa boa, nós vamos ser testemunhas dessas mudanças. Jesus disse, vai ter só uma vez, não vai ter duas. Você está preparado? A igreja precisa anunciar essas boas novas. Nós somos os olhos de Deus na terra. Como disse aqui o evangelista, o cordeiro tem os 7 chifres, que são os poderes que ele dá à igreja, os seus olhos. Como se estivesse vendo todas as coisas que o homem faz aqui no mundo, como testemunhas do Senhor. Igreja, testemunha do Senhor. Pastor, não dê riqueza para o seu crente, não. Se você der riqueza para ele, ele vai para o inferno, meu filho. Você que está me assistindo aí, ó, na sua igreja, não dê riqueza para eles, não. Peça a Deus para dar uma vida modesta para o teu crente. Que ele aprenda a viver com pouco, que é o que recomenda o Evangelho.
Faz isso enquanto é tempo, viu, irmão? Que tem tempo ainda para mudar. Tem tempo para se arrepender. Jesus veio no mundo salvar, não veio no mundo enriquecer ninguém. Todas as nações procuram conforto, todas as nações procuram prosperidade. Olha os países ricos como eles estão vivendo, mergulhados na prostituição e na droga, no suicídio. A cada 40 segundos morre uma pessoa que se mata. Para cada uma que se mata, tem 5 que tenta. Cada 40 segundos. Acha pouco? No Brasil, 8 pessoas são estupradas por hora. 8 mulheres. Acha pouco? É 10% que vai na delegacia denunciar. 10%. Faz a conta. Isso é civilização? Nós somos os olhos de Deus na terra e precisamos agir dessa forma. Nós que somos igreja, somos as testemunhas do Senhor. Precisamos anunciar essa palavra de gravidade, de seriedade. Ensinar o homem que ele tem responsabilidade pelos seus atos. Que ele não pode tirar a sua vida. Que ele não pode tirar a vida do seu irmão. Que ele não pode se matar. O cordeiro veio, versículo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo e dizia o seguinte, presta atenção no cântico novo que está escrito aí. Presta atenção. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Olha, preste bem atenção nisso aí. Qual que é o cântico novo que eu tenho que cantar? Não é cântico velho não, irmão. Sabe o que é cântico velho? São as obras da lei. Sabe o que é obra da lei? É você pagar uma coisa para Deus poder devolver para você. Sabe o que é obra da lei? É promessa. Sabe o que é obra da lei? É dízimo. Sabe o que é obra da lei? É batismo de águas. É jejuns. Isso é obra da lei. Nós temos que cantar um cântico novo porque nós recebemos a Jesus Cristo, irmãos. O cordeiro que foi morto e com seu sangue, ele está comprando entre as nações e multidões um povo para ele. É uma nova geração de gente. É gente que não se importa se está dormindo num palácio ou numa choupana. Irmãos, não se importa com isso porque tem certeza que o seu Deus vai mudar todas as coisas. O mundo tem riquezas, o mundo tem recursos para todas as nações. É uma injustiça, irmãos, o que está acontecendo. As pessoas morrendo de fome, quando o mundo tem tanto para dar. Não, eles resolveram destruir o mundo. Estão infectando o mundo com carbono, com veneno que sai pelo escapamento de carro. Eles não param de fabricar carro. Não dá para entender porque fabricam tanto carro desse jeito, irmão. Não é verdade? Não tem rua que aguenta os carros. Você vê nas grandes cidades, não tem onde pôr carro mais. Daqui a um pouco os carros vão andar em cima um do outro. Ou vão construir uma rua em cima da rua. Já está fazendo assim, né? Andar fazendo a experiência não deu muito certo. Irmãos, por que fazem tanto carro? Estão infectando a atmosfera do planeta. O clima está ficando louco. Aí eles dizem que vão mudar isso daí. Sabe daqui quanto tempo? Daqui 30 anos. 30 anos. Está derretendo tudo lá no Polo Norte, Polo Sul. A chuva cai, chuva que ninguém consegue dar vazão no tanto de água que cai do céu. Aí eles olham para cima e dizem, mas o que será que está acontecendo com o céu? É o ninho. Deve ser o ninho do diabo.
né? Diz que é o ninho do diabo que está aprontando essa confusão toda no coração dos homens, levando os chefes de nação a não tomar as decisões que eles precisam tomar para não destruir a natureza, irmãos, que é a fonte de toda a nossa alimentação, de toda a nossa vida, que nós precisamos respeitar, porque foi feita para nós. O cântico novo é isso, irmão. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. E que Ele morreu para salvar o mundo e para nos resgatar. Isso é o cântico novo. Olha o que diz o cântico novo. Dignos é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Não tem nada a ver, é só judeu, só povo escolhido. Não, é de toda tribo, toda nação, todos os povos. Jesus quer trazer a sua paz, a sua salvação para todas as gentes. Isso é cântico novo. Para o nosso Deus, versículo 10, os fizeste. Ele vai pegar esse povo e vai transformá-los em sacerdotes e reis, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Amém. O povo de Deus vai reinar sobre a terra. Não é reinado político não, viu gente? Essa coisa que eles chamam política é só um instrumento de convivência dos homens, que não serve para nada. Você sabe o resultado disso. Serve só por um certo tempo, mas não pode servir por todo o tempo. A política, como nós a conhecemos, vai ser extinta. O povo de Deus vai governar muitos lugares, o mundo todo. Vai estar à frente das nações. Mas não como reis lá sentados num trono, nada disso, irmãos. É um reinado espiritual. De sadia e santa convivência, sem opressão, sem exército, sem essas coisas que nós vemos aí. Isso é uma estupidez sem fim. Imagina o tanto de dinheiro que se gasta em guerras. A manutenção de porta-aviões, de exércitos, de coisas para poder as nações ficar lá, cada uma armada, de um lado para cá, do lado para lá. Irmãos, essa dinheirama toda acabaria com a fome da terra, rapidinho. Não é verdade? Mas para acabar com a fome da terra, eles dão as misérias. Esmolas para acabar com a fome dos pobres e dos desgraçados. Podiam resolver rapidinho as coisas, porque tem dinheiro para jogar fora. Os recursos são mal utilizados. Isso tudo vai acabar. A vida vai passar por uma profunda mudança e nós vamos fazer parte dessa mudança. Você tem que levantar a sua mão e dizer, ó, Senhor, conta comigo. Eu não sei para que eu sirvo. Eu sempre falo para ele, ó, Senhor, eu não sei para que eu sirvo, mas conte comigo. É isso que importa. Eu decidir que eu vou cantar esse canto novo. Olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos. Era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Ouvi toda a criatura que estava no céu, toda a criatura que estava na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, que é Deus, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Amém. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todo sempre. Amém. Lê em casa devagar, pede ao Espírito Santo para te ajudar a perceber a gravidade desta palavra. Que o Senhor nos guarde, ilumine os nossos corações e abençoe as famílias e os grupos que estão recebendo a palavra em outras cidades. Que assim seja.
O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo